Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo em nossa exploração de hoje. Nós vamos entrar num território que, à primeira vista, pode soar como algo saído direto das profundezas de um fórum obscuro da internet. Com certeza soa estranho num primeiro momento. Pois é, mas a verdade é que o assunto do nosso encontro de hoje toca em raízes incrivelmente antigas e complexas da nossa própria humanidade. Nós vamos falar sobre o fenômeno Therian. Um tema fascinante, diga-se de passagem. Muito. Para quem ainda não esbarrou nesse termo por aí, estamos falando de pessoas que se identificam internamente e de forma muito intensa como animais. E é importante frisar isso internamente, né? Exato. E para guiar a gente nessa jornada, nós trouxemos para a mesa um material que serve como um verdadeiro farol sobre o tema. É o livro Therian, Humanos que se identificam como animais. Escrito pelo psicanalista Jimmy Mello. Isso mesmo. A ideia aqui não é julgar, e muito menos fazer piada, sabe? Mas usar as lentes da psicanálise para entender de verdade o que está por trás dessa experiência. O nosso objetivo neste encontro é, antes de tudo, escutar. O livro propõe uma abordagem muito rigorosa, bem ancoradas em pensadores como Freud, Lacan e Carl Jung. Pesos pesados. Exatamente. Tudo isso para tentar entender o porquê de essa identidade existir. Nós não estamos aqui para ridicularizar a vivência de ninguém, mas também precisamos ter o cuidado de não romantizar de forma ingênua. Que é algo que a internet adora fazer. Adora. A grande questão é tentar compreender como o símbolo de um animal consegue para algumas pessoas organizar um caos interno. Afinal, a identidade humana nunca foi um assunto simples. Nem um pouco. E quando olhamos com cuidado para algo que parece tão, digamos, bizarro num primeiro momento, quase sempre acabamos encontrando o reflexo de dinâmicas muito profundas da nossa própria mente. Certo. Mas vamos colocar as cartas na mesa e ser um pouco céticos por um momento. Eu imagino que a primeira pergunta na cabeça de quem está ouvindo a gente agora seja: peraí, essas pessoas acham que sofreram uma mutação biológica? É a dúvida mais comum. Pois é, elas acham que são literalmente animais. Porque assim, num primeiro momento isso soa muito como um delírio. Mas o livro deixa muito claro que não é isso que define ser Therian, né? Definitivamente não. E essa é, a distinção mais importante que a gente precisa fazer logo de cara. Na psicanálise freudiana, existe um conceito fundamental chamado teste de realidade. Que seria a capacidade de separar a fantasia da vida real. Basicamente isso, é a capacidade da mente de distinguir entre o que é um mundo interno e o mundo externo material. Quando uma pessoa acredita com convicção absoluta que o corpo dela é biologicamente o de um animal... A ponto de achar que um exame de sangue daria resultado para um lobo. Exato. Aí sim nós estamos diante de uma ruptura desse teste de realidade. A gente estaria falando de uma psicose. Mas o autor destaca que a imensa maioria da comunidade Therian não descreve isso de jeito nenhum. Eles sabem que são humanos. Eles têm plena e total consciência de que habitam um corpo biológico humano. Entendi. Então eles sabem que são humanos fisicamente, mas a identidade interna é outra, é como se eles operassem ali no campo do como se. Perfeito, é exatamente isso. É uma organização simbólica altamente complexa. O símbolo do animal funciona como um mediador para a forma como eles sentem e processam o mundo ao redor. Mas sem perder a capacidade de interagir com o mundo real. Sem perder de jeito nenhum. O que me leva a um ponto que eu achei muito provocativo no material do Jimmy Mello. Ele argumenta que a psiquiatria clássica tem um histórico de errar a mão. De patologizar tudo que é diferente. Exatamente. Se fugir 1 milímetro da norma, já carimbavam como doença. Mas, por outro lado, a nossa sociedade atual tem a tendência oposta. Especialmente nas redes sociais. Sim, que há de romantizar absolutamente tudo e validar qualquer comportamento, sem nenhum senso crítico. E o livro tenta traçar um caminho do meio aí, né? É um equilíbrio super delicado. O caminho do meio que ele propõe envolve escutar pessoa, dar estrutura para essa experiência e, crucialmente, trazer responsabilidade. Como assim responsabilidade? Vamos pensar numa analogia com a arte ou com o teatro. Quando um ator está no palco, interpretando Hamlet, a intensidade da dor e da angústia que ele sente ali pode ser muito real para ele. Sim, ele chora de verdade. Isso. A intensidade da experiência não é um problema psiquiátrico.
é uma capacidade humana. O problema real, clinicamente falando, só surge quando há uma rigidez absoluta. Quando ele não consegue mais sair do personagem. Exato. Quando essa vivência interna impede a pessoa de viver em sociedade, sabe? De manter um emprego, de pagar os boletos ou de se relacionar de forma saudável com outras pessoas. Mas aqui é que a coisa fica um pouco mais difícil de engolir para quem vê de fora. O livro relata um dos fenômenos mais comuns nessa comunidade, que são chamados shifts. As mudanças, isso. Mais especificamente, os phantom shifts. Nós estamos falando de relatos onde a pessoa diz sentir fisicamente partes do corpo que não existem na nossa anatomia. Como uma cauda? Sentem o peso de uma cauda, sentem orelhas se movendo ou até presas. E aí eu vou bancar o advogado do diabo de novo. Como é que a gente pode explicar a sensação de uma cauda fantasma sem dizer que a pessoa está simplesmente tendo uma alucinação médica? Olha, essa é uma excelente provocação. E para responder isso de forma justa, a gente precisa chamar Jacques Lacan para a conversa. O psicanalista francês. Ele mesmo. Especificamente o conceito dele do estádio do espelho. Para explicar de forma bem simples, o Lacan nos mostrou que o corpo que nós sentimos, a forma como a gente habita a nossa própria pele, não é só um amontoado de ossos, músculos e órgãos. Tem algo a mais. A nossa imagem corporal é uma construção mental. Quando um bebê humano se olha no espelho pela primeira vez e reconhece aquela imagem como eu, ele está criando uma unidade imaginária. Ele está juntando as peças na cabeça dele. Exato. Portanto, o corpo que a gente vivencia no dia a dia é profundamente moldado pela nossa mente, pelo nosso imaginário. Deixa eu ver se eu entendi. É como se o nosso cérebro tivesse um mapa ou um avatar interno, e esse mapa nem sempre corresponde exatamente à biologia pura e simples. Perfeito. É um ótimo jeito de colocar. E nós temos comprovações disso na própria medicina neurológica, que é a analogia que o livro sabiamente utiliza, aliás. A síndrome do membro fantasma. Isso. Pensa em pessoas que tiveram um braço ou uma perna amputados. Elas frequentemente continuam sentindo aquele membro. Elas sentem dor, sentem frio, sentem o membro se mover. Mesmo que não tenha nada lá fisicamente. Exatamente. E por que isso acontece? Porque um mapa cerebral daquele braço continua ativo lá no cérebro. Nossa, isso é muito louco. É fascinante. Se o nosso cérebro é capaz de sustentar a sensação física de algo que foi perdido, a mente, com toda a sua plasticidade, também tem a capacidade de expandir esse mapa corporal para incluir simbolicamente aspectos de uma identidade animal. Isso muda tudo. Então, o relato sensorial é muito real para quem vive, não é invenção para chamar atenção. É uma experiência imaginal que se manifesta literalmente no corpo. É sentido na pele. Mas isso levanta uma questão ainda maior na minha cabeça. De onde vem essa necessidade? Por que a psique de alguém precisaria buscar um animal para se organizar desse jeito? E acho que é aí que a gente entra no território do inconsciente selvagem. O livro cita Freud aí, né? Especialmente a obra O Mal-Estar na Civilização. E a premissa ali é pesada. A ideia de que a sociedade exige que a gente reprima os nossos instintos o tempo todo. É o preço que a gente paga para não viver na barbárie, no fim das contas. O Freud desenhou a cultura humana como um grande pacto de repressão. Pra gente não se matar na rua. Basicamente, para que possamos viver em cidades, pegar o metrô, trabalhar em escritórios, nós somos obrigados a silenciar constantemente os nossos instintos mais agressivos e as nossas pulsões sexuais. A cultura exige polidez, exige controle, né? Nós somos, de certa forma, animais que foram treinados para usar gravata e obedecer a semáforo. Bela imagem. Só que o instinto não evapora só porque a gente veste uma roupa social. Ele continua lá no fundo, igual uma panela de pressão. Fervendo. E o que a fonte nos sugere é que Prontérian, identificar-se com o animal, pode ser o que a psicanálise chama de o retorno do recalcado. Uma forma de dar voz ao que foi sufocado. Exato. É a mente encontrando uma forma incrivelmente criativa de dar voz àquilo que a sociedade tentou asfixiar. Em vez de explodir em violência pura e caótica, essa energia bruta ganha a forma de um arquétipo organizador.
E a palavra arquétipo nos leva direto a Carl Gustav Jung. Sem dúvida. Para o Jung, a figura do animal não é apenas um bicho biológico ali da selva. É uma imagem universal, um símbolo poderosíssimo que reside no inconsciente de toda a humanidade. A famosa sombra. Isso. Na grande maioria das vezes, o animal representa a nossa sombra. A sombra é o porão da nossa mente. É o lugar para onde a gente atira todas as partes de nós mesmos que a sociedade diz que são inaceitáveis. A raiva, o egoísmo. Tudo isso. E o animal carrega consigo a territorialidade, o instinto de sobrevivência, a agressividade necessária para se defender e, acima de tudo, a liberdade de não precisar performar para agradar a sociedade. Faz muito sentido. Assumir essa identidade internamente pode ser uma tentativa de integrar essas partes que a gente renegou. Exatamente. É buscar a totalidade. Isso clareia muito um detalhe fascinante que o livro do Jimmy Mello traz. Se a gente observar os fóruns e as comunidades online, quase ninguém tem o stereotype que é o animal com o qual se identificam baseado num inseto inofensivo. Ou numa lesma, num animal passivo. Exato. A esmagadora maioria se identifica com grandes predadores. São lobos, grandes felinos, ursos, raposas também são super comuns. Isso não pode ser coincidência, né? Alguma. Esses animais são, no nosso imaginário cultural, os símbolos máximos da autonomia, da força, de quem não abaixa a cabeça para ninguém. É uma constatação crucial, porque revela a verdadeira função dessa identidade. Sim. Vamos imaginar um jovem que se sente extremamente vulnerável no mundo humano. Alguém que talvez se sinta excluído, silenciado ou incompreendido na escola ou dentro de casa. Identificar-se internamente com o lobo solitário ou com um grande felino não é só uma escolha estética bonitinha. É uma armadura psíquica. O lobo não é vítima de ninguém. O lobo se basta. E o livro conecta isso de forma muito perspicaz com a logoterapia do Viktor Frankl. O Frankl era aquele psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração e escreveu sobre a busca de sentido, não era? Ele mesmo. O princípio central da logoterapia é que o ser humano é capaz de suportar quase qualquer sofrimento, desde que consiga extrair algum sentido daquela dor. E para muitos jovens que navegam numa sociedade que parece cada vez mais vazia e sem propósito, a identidade Therian oferece essa âncora. É algo que organiza o vazio. Em vez de canalizar essa angústia toda da juventude para ambientes destrutivos, drogas ou automutilação, a pessoa encontra uma estrutura ali. Ela passa a se policiar, a estudar o comportamento daquele animal. A tentar integrar a sua fera interior. É uma tentativa de sobrevivência psíquica, que, como aponta o autor de forma brilhante, é infinitamente mais estruturadora do que a pura violência. Mas a gente não pode ignorar o elefante na sala, ou, nesse caso, o lobo na sala de estar. Boa. Essa estruturação encontrou um combustível explosivo nas últimas 2 décadas, que é a internet. O livro pontua que, antes do mundo digital, esse sentimento de estranheza, de olhar no espelho e sentir que algo não está totalmente humano ali, era uma experiência muito difusa. A pessoa vivia isso num silêncio solitário absoluto. Mas aí entram os fóruns de internet. A pessoa digita o que sente num buscador, esbarra na palavra Therian e, de repente, o mundo muda. O poder de nomear algo é transformador. O próprio Lacan já dizia que nós somos seres estruturados pela linguagem. Quando um sentimento confuso ganha um nome, ele ganha contorno e vira uma identidade. Imediatamente. A internet proporcionou isso, e é muito importante reconhecer o valor restaurador dessas redes. Descobrir que existem outras pessoas no mundo que sentem exatamente o que você está sentindo traz um alívio imenso. O pertencimento salva vidas. Salva mesmo. Mas o livro também é muito maduro ao analisar os perigos dessa tribo digital, né? Com certeza, nem tudo são flores. É aqui que eu quero voltar ao papel de cético. Porque se a gente rolar o feed do TikTok hoje em dia, nós vamos ver dezenas de adolescentes usando máscaras de animais muito elaboradas, praticando quadrobecs. Que é aquele esporte de correr e saltar sobre os 4 membros imitando os bichos. Exato. E quem assiste a isso muitas vezes pensa, bom, isso não é uma jornada psicanalítica profunda. Isso é só uma trend de internet para ganhar visualizações e curtidas. E o livro aborda exatamente esse risco da padronização. A armadilha da comunidade online é que, ao mesmo tempo em que ela acolhe a pessoa, ela começa a criar ortodoxias. Regras não escritas de como ser um verdadeiro Therian. Exatamente.
Surge uma pressão para que a pessoa tenha os tais shifts, para que use máscaras, para que se comporte de uma determinada maneira, só para ser validada pelo grupo. O que antes era uma jornada íntima de integração do inconsciente pode facilmente virar uma performance vazia. A necessidade de pertencer ao grupo passa a ser muito maior do que a necessidade de autoconhecimento. E aí a essência se perde. O autor faz uma provocação no livro que eu acho fantástica. Ele pergunta algo nas linhas de: se amanhã todas as redes sociais sumissem, se todos os fóruns fossem deletados e ninguém estivesse olhando, a sua experiência continuaria? É uma pergunta de ouro. Porque isso separa quem está apenas adotando uma estética tribal de quem está lidando com uma estrutura psicológica genuína. É a distinção clássica entre a autenticidade e a performance. Identidades que são maduras e tão profundamente enraizadas na psique da pessoa sobrevivem ao silêncio. Elas não precisam de plateia. Elas persistem independentemente de aplausos ou de likes. Por outro lado, identidades que são construídas sobre alicerces frágeis precisam de barulho constante. Precisam da validação contínua dos pares para não desmoronar. O grande perigo é a pessoa acabar perdendo a própria singularidade para se encaixar num molde ditado por um fórum qualquer. O grupo que deveria libertar a pessoa dos padrões opressivos da sociedade acaba ironicamente virando uma nova prisão com regras igualmente rígidas. E é exatamente por navegar por essas nuances com tanta habilidade que essa obra serve como um guia para a vida real. Porque, convenhamos, o mundo real exige pragmatismo, né? O livro propõe um contrato com a realidade. E o que isso significa na prática? Significa que sentir-se internamente como um puma ou um lobo solitário pode ser uma experiência simbólica riquíssima. Mas isso não isenta absolutamente ninguém de pagar o aluguel no fim do mês. De estudar para passar de ano, de responder aos e-mails do chefe. E, principalmente, de agir com ética nas relações interpessoais. O símbolo animal nunca, jamais pode ser usado como um cartão de saída livre da prisão para justificar mau comportamento. Tipo, eu fui agressivo com você porque o meu lobo interior estava no controle. Exato. Dizer isso é uma quebra total desse contrato com a realidade. A psicanálise visa a responsabilização do sujeito. A pessoa precisa entender que ela é humana no mundo material e, portanto, responde às regras humanas. O que nos leva ao ponto mais prático e talvez o mais emocional abordado pelas fontes de hoje. A dinâmica familiar. Esse é um ponto sensível. 100% humano, eu sou um Tyrion. O instinto imediato de quem ouve isso dentro de casa é o pânico absoluto. O primeiro pensamento do pai ou da mãe é tentar encontrar um psiquiatra urgente para resolver o que parece ser um surto. Ou culpar a internet e os influenciadores. Como o livro sugere que essa situação seja conduzida? A orientação central do autor é muito clara e muito sábia. Respire e não medicalize a situação imediatamente. O pânico fecha as portas da comunicação na mesma hora. A criança se tranca. Totalmente. Quando um jovem faz uma afirmação dessas, nós precisamos escutar as entrelinhas. A frase literal pode ser, eu sou um lobo, mas a dor emocional por trás disso muitas vezes quer dizer, eu me sinto completamente deslocado no mundo humano. Ou as expectativas em cima de mim são esmagadoras e eu quero fugir. Ou ainda eu sinto emoções que são grandes demais e eu não sei como processar tudo isso. Então, validar a experiência do jovem não significa assinar um papel dizendo que ele tem biologia animal. Não, de forma alguma. Significa validar a angústia dele. O pai ou o responsável não precisa concordar com a premissa biológica, que, como a gente já viu, nem o próprio jovem acredita de fato na maioria das vezes. Mas é necessário validar que o peso emocional e o sentimento de não pertencimento são muito reais. Exato. Quando o ambiente familiar responde com ridicularização, brigas ou repressão agressiva, o resultado é quase sempre um tiro pela culatra. O jovem se tranca no quarto e vai procurar refúgio online. E mergulha ainda mais fundo nas comunidades mais radicais da internet, usando a identidade como um escudo intransponível. O diálogo calmo que reconhece o jovem como um sujeito válido é o que permite que essa identidade amadureça de forma saudável. É sobre isso. E acho que isso resume muito bem a grande mensagem do Jimmy Mello na obra. O processo que Jung chamava de individuação,
ou seja, tornar-se uma pessoa inteira e completa, não se trata de destruir o nosso lado instintivo para salvar o lado humano. E também não se trata de deixar a fera dominar e devorar o humano. Trata-se de integração. Aprender a caminhar lado a lado com a fera interior. Nós não podemos esquecer que a nossa humanidade é fundamentalmente uma variação de animalidade. Nós somos uma biologia complexa que teve a sorte de desenvolver a capacidade da linguagem. Reconhecer e integrar essa dimensão instintiva não nos torna menos humanos. Pelo contrário. Ajuda a gente a abandonar aquela ilusão arrogante de que nós somos seres puramente lógicos e racionais o tempo todo. Porque não somos. Quando o indivíduo consegue viver essa identidade simbólica de forma integrada e saudável, ela não isola ele da sociedade. Ela amplia a percepção que ele tem de si mesmo e das próprias capacidades e limites. É uma mudança de perspectiva gigantesca. E é exatamente por causa de toda essa profundidade que nós precisamos reforçar um ponto crucial antes da gente encerrar. Nós passamos um bom tempo dissecando esses conceitos aqui, mas de verdade, nós apenas arranhamos a superfície de tudo que esse estudo oferece para quem nos ouve. É um material muito denso, muito rico. Para compreender esse fenômeno que está crescendo silenciosamente ao redor de todo o globo, de forma completa e sem filtros, é fundamental ir direto à fonte. Com certeza. Por isso, nós recomendamos fortemente que quem acompanhou a gente e se interessou pelo tema, busque o livro Therian, Humanos que se Identificam como Animais, do autor Jimmy Mello. E caso alguém queira anotar, o ISBN é 9798-250-873833. O livro já está disponível na Amazon e também pode ser encomendado nas principais livrarias do seu país. E é muito importante ressaltar a magnitude e a relevância que esse trabalho alcançou, sabe? Nós não estamos falando de um estudo focado num nicho regional. Não mesmo. Este livro serve hoje como guia definitivo sobre o tema no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, ele teve um lançamento global, simultâneo em português, inglês e espanhol. E já conta, inclusive, com uma nova tradução em andamento para o russo, levando esse debate para ainda mais longe. É uma leitura simplesmente indispensável para quem vivencia o fenômeno na própria pele, mas também é um material obrigatório para pais, educadores e qualquer pessoa fascinada pelos mistérios de como a nossa mente opera. Sem dúvida alguma. É uma daquelas leituras que mudam a forma como enxergamos a sociedade. Procurem na Amazon ou na livraria da sua preferência. Bom, nós percorremos um trajeto e tanto hoje. Fomos longe. Formos desde os alicerces da psicanálise com Freud e Lacan até os códigos não escritos das comunidades no TikTok, sempre tentando entender como a mente humana é engenhosa em buscar formas de se organizar. E como consegue ser criativa na dor, né? Mas, como é de costume por aqui, nós gostamos de deixar a nossa audiência com uma semente, uma última provocação para levar ao longo do dia e pensar um pouco mais. E a reflexão final que eu trago a partir de toda essa análise é a seguinte. Nós, como espécie, passamos os últimos milênios erguendo muralhas, construindo infinitas cidades de concreto e asfalto e criando regras extremamente complexas para nos separar a todo e qualquer custo da natureza selvagem de onde viemos. Verdade. Mas se o nosso próprio inconsciente ainda sente a necessidade vital de buscar o símbolo, a força e a pele de um lobo ou de um grande felino para conseguir se sentir pleno e seguro diante da vida moderna, será que a nossa verdadeira e definitiva evolução humana não passa por parar de tentar suprimir o animal que nos ensinaram a temer e finalmente aprendermos a escutá-lo? E pensamento poderoso para fecharmos o nosso encontro. Fica aí o convite para refletirmos sobre as nossas próprias sombras, os nossos instintos reprimidos e como a gente lida com a fera dentro de nós. Agradeço imensamente a companhia de quem esteve conosco do início ao fim em mais essa investigação. Um grande abraço e até a próxima.